Meu nome é José Mário Freitas da Silva. José Mário, né? Freitas da Silva é o meu sobrenome. Nasci no Engenho Retiro. É filho de trabalhador rural, né? Meu pai, trabalhador rural. Minha mãe também trabalhava no campo. Meu pai, ainda muito novo, chegou a brincar cavalo marinho aqui numa vila que nós temos chamada Tupaoca. Ele chegou a brincar de arreliquim, não seguiu carreira no cavalo marinho. O negócio dele foi mais maracatu, a ciranda, né, como eu falei ontem, mestrou broco rural, pastoril. Inclusive, uma história que ele conta muito interessante é que quando ele mestrava broco rural, Maíca, que hoje é a esposa do grande mestre Luiz Paixão, era uma garotinha nova, bonita ela sempre foi, e brincava com ele, andando de engenho em engenho. Na época que brincadeira, andava a pé. Ele sempre conta isso. E Maíca, ele sempre tinha uma molequinha desse tamanho, junto com as outras menininhas, e a gente saía andando em engenho tal, 3 dias de carnaval, rodando pelo mundo, ainda muito novo, 11 anos de idade, entre 10 a 11 anos de idade, eu comecei a ter o contato com o cavalo marinho Estrela de Ouro, com o mestre Honório. Sempre que a gente acabava a ciranda, aí ia todo mundo para o cavalo marinho. A gente brincava ciranda geralmente na sexta e no sábado. E o cavalo marinho brincava no sábado. Quando a gente encerrava a ciranda do dia de sábado, a gente ia para o... Quando encerrava a ciranda do dia de sábado, a gente ia para o cavalo marinho. E no sábado, que não tinha a ciranda, a gente ia para o cavalo marinho. E como eu era percussionista, né, tocando a ciranda, a gente chamava de batuqueiro, então no cavalo marinho eu era muito atraído pelo som do banco. Eu curtia muito o som do banco, eu ia mesmo para o cavalo marinho. Na época, eu chegava e ficava mais ou menos uns 10 a 15 metros do banco, escutando as divisões do mineiro, da bage e do pandeiro. Eu ficava de longe, ouvindo. Até o pessoal da ciranda ficava, vem para perto, não sei o que e tal, mas não sabia que eu estava de longe aprendendo. Isso demorou muitos anos eu estudando. Aí eu aprendi a tocar o mineiro, eu achei mais fácil, até porque na ciranda tinha o mineiro, né, o ganzá. Depois eu aprendi a tocar a bage e, por fim, aprendi a tocar o pandeiro, que era o mais que eu queria aprender, porque eu ainda novo no engenho, meu primeiro instrumento que minha mãe me deu foi um pandeiro. E eu gostava muito e queria muito aprender a tocar pandeiro. Aí eu fui para o cavalo marinho Boi do Oriente, do mestre Inácio Lucindra, a primeira vez que eu fui com ele, e lá ele me jogou numa situação meio complicada, me deu uma roupa e uma máscara, e na hora ele me ensinou, assim, disse umas palavras para eu colocar o padre capelão. Eu também não disse que não, né? Eu estava com ele, estava a fim de aprender, mas eu ia para o cavalo marinho, não era aprender a botar figura, era aprender banco, eu queria tocar pandeiro. Mas aí coloquei o padre capelão, continuei por ali e tal. Voltei a estudar pandeiro, continuei no cavalo marinho apenas assistindo. Aí já não, mais ou menos não. Então, foi em setembro de 2001 que eu conheci o cavalo marinho Boi Brasileiro, que brincava muito aqui em Condado na época, com o saudoso, né, o grande mestre Bill Rock, que é uma grande referência de cavalo marinho e sempre será. Aí nessas andanças, lá na cidade de Itaquitinga, eu aprendi, eu já sabia as loas de cavalo marinho, as toadas no caso, bastante toada. Eu sabia porque eu escutava, fazia muito mais de 10 anos, praticando de longe e ninguém sabia. Aí quando eu peguei o pandeiro lá em Itaquitinga, do saudoso Mané Diodato, um dos grandes mestres referência de pandeiro, na hora de cantar o São Gonçalo, eu lembro como se fosse hoje, eu, por trás do banco, eu bati no ombro dele e pedi para tocar. Ele olhou para mim como uma cara de quem diz, como é que uma pessoa ousa de pedir o pandeiro na hora de tocar São Gonçalo. Eu não sabia que aquele momento era um dos momentos, assim, mais como eu posso dizer, primordial, onde a pessoa, era um momento específico, onde as pessoas tinha que fazer aquele momento, era realmente o profissional e não uma pessoa que estava chegando, um aprendiz. Bill Rock e Mané Rock, que era o mais próximo que ficava na imagem, quando eu peguei no pandeiro e comecei a ousar de cantar, ele dizia, tá fora do ritmo. E Luiz Paixão também dizia, tá fora do ritmo.
Esse dizer tá fora do ritmo significava tá fora do tom. Ritmo tinha até demais. Ele não sabia dizer, na música profissionalmente falando, ele tratava ritmo como se fosse o tom. Aí eu dizia, tá nada, poxa, o ritmo aqui tá certinho, a batida é exata, como é que eu tô fora do ritmo? Mas ele queria dizer, tá fora do tom. Aí ele dizia, tá fora da rabeca. E eu não entendia que era fora do tom. Isso me levou um bom tempo para entender. Aí nessa época eu já estava me achando que estava tocando muito pandeiro, assim, cantando, que eu estava cantando todo canto, mesmo errado, mas eu tive essa audácia, né? Aí eu até disse para Ciba, eu queria botar umas 2 figurinhas também, mas eu sou muito gordo para botar figura, todo figureiro mago, para cantar no banco eu era quase do mesmo tipo de Mané Deodato, ele também não era mago, né? E para cantar no banco estava legal. Digo, eu queria botar umas 2 figuras, que eu estou começando a gostar de figura também. Aí eu não sei se foi uma verdade dele ou se foi apenas para, de uma forma, me incentivar. Ele inventou uma pessoa, não sei se existiu ou não, mas ele disse, tinha figureiro fulano de tal, que também era bem gordinho, mas era bom e não sei o que e tal. Aí eu acreditei na conversa de Ciba, aí comecei a aprender as figuras com muita dificuldade, devido à dicção dos mestres, por falar certo, mas porém muito rápido. O cavalo marinho tem essa dinâmica de falar muito rápido as figuras, que a pessoa não entendia nada, mas eu estava ali perto no pandeiro, ia aprendendo, ia absorvendo, ia escrevendo, ia fazendo pesquisa. Na época eu estava colando muito, ia muito na casa do mestre Antônio Teles, que era o rabequeiro na época do Cavalo Marinho Estrela de Ouro, e começava a aprender e copiava, chegava em casa e gravava. Por minha vez comecei a colocar figuras. Aí participei de outro cavalo marinho também, que foi o Cavalo Marinho Boi Pintado, onde a minha função no Boi Pintado foi como toadeiro, e depois passei a ser figureiro também. Aí comecei a fazer as necessidades, assim, uma hora a necessidade era figura, outra hora a necessidade era toada, e então eu estava lá. Eu sempre tive um desafio comigo, depois de certo tempo, de quando eu comecei a botar a figura, que eu vi que era algo mais sério, porque o toadeiro, ele está lá, está tranquilo, ele está lá sentado para cantar, se tiver o que fazer, ele vai cantar. Mas a pessoa que é o figureiro é que tem a responsabilidade de manter o cavalo marinho até amanhecer o dia, porque ou tem figura ou o cavalo marinho para. Então eu comecei a aprender figura numa dimensão que um próprio desafio. Digo, eu só sou mas eu tenho que aprender figura para que eu possa começar e ir até de manhã botando figura. Não é fácil, mas eu praticando, já começando a ensinar outras pessoas que caminhavam comigo, que andavam comigo. Um amigo chamado Derlan, Marcelo, foram pessoas que caminharam comigo na época. A gente aprendia figura tudo junto e começava a gente brincar. Até hoje eu faço esse desafio. Hoje o cavalo marinho já não amanhece tanto dia, mas uma vez perdida no boi brasileiro, a gente inventa de fazer uma sambada ou na casa de Maíca, ou na casa do saudoso Bill Rock. Aí eu digo, hoje é o dia de amanhecer o dia, para nos testarmos, para ver se a gente está preparado para a tradição, como manda a tradição, da amanhecência do dia. E graças a Deus a gente, o boi brasileiro, até na última sambada, não sei hoje, né? Mas eu acredito que estamos no mesmo patamar, apesar que a gente vem tanto tempo parado, a gente acaba algumas coisas saindo da mente. Mas até a última vez que a gente sambou, conseguimos sim, mesmo que a sambada seja de 2 horas, de uma apresentação de meia hora, mas o cavalo marinho tem que estar preparado para amanhecer o dia, e a gente já provou para a gente, não precisa provar para ninguém, que a gente sim tinha elemento e fundamento para chegar até a amanhecência do dia. E com essa evolução na necessidade também no boi brasileiro, houve a necessidade de um capitão. Foi onde eu recebi o convite, e nessa época a Biroc já não estava mais com a gente, já na direção do grande mestre Luiz Paixão, ele me convidou para assumir essa patente de capitão, né? Eu não conheço, apesar de pesquisar bastante, eu não conheço a origem ao certo de onde veio esse tal de cavalo marinho. Eu escutei, tem diversas teorias e que são louváveis, mas para mim não chega a me convencer tanto, sabe? Agora que eu encontro assim no cavalo marinho elementos indígena, negro, muito forte a presença do negro, muito forte também, que não podemos deixar de fora, é a presença europeia, isso é muito visível no cavalo marinho, e
Tem uma dança lá na África que eu não sei nem escrever e muito menos pronunciar a palavra, que ela é muito relativa a cavalo marinho. Tem o banco, as pessoas tocando no banco e tem as pessoas dançando em frente ao banco. Isso é muito próximo de cavalo marinho, muito próximo. Na Europa a gente conhece, quem nunca viu, mas viu falar, né, sobre a comédia dell'arte, né? Tem até uns personagens com o mesmo nome, assim, bem relativo ao cavalo marinho. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, nem na África, nem na Europa tem cavalo marinho. E é muito forte na nossa região aqui da Zona da Mata, esse cavalo marinho. Já existiram diversos. Hoje também temos bastante cavalo marinho, mas uma época já houve bem mais. Mas também não é só na Zona da Mata de Pernambuco que existe cavalo marinho. E também tem a sua família, cavalo marinho, muito próximo de reisado, é muito próximo do boi-bumbá. A gente vai assistir um espetáculo de qualquer uma desses foguedos, é muita semelhança com o cavalo marinho. E cada um tem sua história, cada um tem o seu fundamento. É porque tantas coisas se perderam no passado para saber realmente a origem ao certo. Eu prefiro não falar o que eu falei, né? Da minha relação com a África e com a Europa, com o indígena, instrumento está aqui presente, a batida indígena, a dança indígena, sabe? Em relações com a dança, formação indígena, tem muitas coisas da formação que lembra muito o cavalo marinho, como lembra muito também outros grupos de cultura popular. Às vezes a gente fala muito do negro, a gente esquece que os índios somaram e que somam muito, né? Para a brincadeira de cavalo marinho. Não é apenas por um personagem que tem chamado Caboclo de Yorubá, não. Tem outras, tem batidas, tem dança, tem formação, tem sempre alguma coisa indígena que a gente faz uma relação e vê a proximidade que tem com o cavalo marinho. De uma coisa eu não tenho certeza, mas é muito óbvio que o cavalo marinho é uma festa feita para brincar no terreiro da casa do Capitão Marinho, onde se reúne, pode ser na casa de quem for, mas a ideia da brincadeira é como se naquela casa onde está se brincando o cavalo marinho fosse a casa do Capitão Marinho, figura mais nobre do cavalo marinho, porque no cavalo marinho você encontra serviçal, você encontra mascate, você encontra doido, isso tudo que eu estou falando são personagens de cavalo marinho. E também tem a figura nobre do cavalo marinho, o cavalo, o capitão, sabe? Tem toda essa nobreza, toda essa riqueza, que muitas vezes a gente mesmo brincante não desperta para esse olhar. Mas o cavalo marinho, dentro do próprio cavalo marinho, por mais simples que ele seja, tem a parte de pessoas mais humildes, né? Pessoas mais pobres, como a parte de pessoas de poder aquisitivo melhor, pessoas ricas. Aí você olha assim, vê uma vestimenta simples, bem normal, aí vê já a velhinha, mas aquele personagem não está melhor, até porque não pode fazer mesmo, não comprar uma vestimenta melhor. Mas aquele personagem, ele representa a nobreza. E o nome Capitão Marinho, ele não se remete à questão do capitão ser um capitão das Forças Armadas. Se tem alguém que diga que também é louvável, porque cada um tem sua forma de pensar, sua forma de explicar. Possa ser que eu dê amanhã, hoje mesmo, mude de ideia, eu digo não. Eu acho que capitão, a teoria de mestre tal, tá certa, ele era da Forças Armadas. Mas tem teoria que não chega a me convencer tanto, eu não gosto muito de debater. Mas também quem diz não está errado, eu também não estou certo. Não existe uma verdade absoluta no cavalo marinho, nem na cultura popular. Cada um tem a forma de se expressar, de dizer como é e como deixou de ser. E toda ela tem que ser ouvida, absorvida, tem que... Aí você vai fazer Você vai ver qual você vê mais lógica, né? Então esse nome de capitão não necessariamente porque foi de Forças Armadas, era devido donos de terra aqui da Zona da Mata, antigamente recebia nome de doutor, ainda hoje recebe, doutor, a pessoa às vezes quase um analfabeto, que eu sei que não é, né, que teve a oportunidade de estudar, mas não tem o doutorado, nem o mestrado, às vezes nem a graduação,
mas recebe o nome de doutor só porque é filho do dono da terra. Já o dono, o senhor de engenho, já recebe o nome de capitão. Não sei de onde vem realmente isso, não sei, mas recebe essas patentes, isso é muito comum entre nós. E no cavalo marinho, a gente divide ele em três partes. A primeira, que é a abertura, que começa da batida do mergulhão e que vai até o pataqueiro. Nesse intervalo aí a gente tem Mateus, Sebastião, a Catirina, o Empata-Samba, o Mané do Bale, os arcos, o bode, o cavalo, o valentão antes do cavalo, e finaliza a sequência o pataqueiro, que é o cobrador. Ele recebe esses dois nomes, pataqueiro ou cobrador. Aí daí, nesse intervalo do meio, você tem, nessa sequência, só pode sair aquela figura naquele momento, tudo na sequenciazinha exata. Mesmo não necessariamente no samba tem que fazer tudo certinho, mas não pode uma figura que não é dessa primeira sequência entrar uma figura que não é, não. A figura sai, digamos, eu não quero colocar os bodes, eu não coloco, mas na sequência eu não posso colocar um que não seja da sequência. Fechando uma sequência, depois do pataqueiro, aí eu tenho uma sequência livre, onde entra figuras que não precisam de sequência. Aí entram diversas figuras, daí entra aí entra o Babau, entra Mané Chorão, entra Mané Taião, entra o Pisa-Pilão, entra Margarida, Mané Pequenino, entra diversos personagens. E para fechar essa figura do meio, a gente costuma fechar ela, que não é obrigado fazer isso não, mas que também aquela coisa não tem a perfeição. A gente fecha com a sequência que a gente chama a sequência da véia do bambu, né? Que começa pela ema, a velha, o velho o Mané Joaquim, né? Que é o velho, a morte, o padre e o cão. Aí fecha a segunda sequência do cavalo marinho, onde a gente já abre a terceira e última sequência, que já é a sequência do boi, onde a gente começa ela pelo Mané da Batata, ou também pode ser pelo velho da goma, que vem vender a goma, que já abre essa sequência, e daí vem o vendedor de goma, aí entra o Mané da Batata, aí daí vem o boi, depois do boi, ou você finaliza ou segue com o doutor, e junto com o doutor já vem o pataqueiro, que é o último personagem do cavalo marinho. O doutor e o pataqueiro saem junto. O pataqueiro não, o doutor e o pataqueiro não, meu Deus, me foge da memória agora. Pacaia, pataqueiro que é o pacaia, o doutor e o pacaia, que o doutor, ele, como qualquer um nobre, tem sempre seu ajudante, né? E o pacaia, ele é o ajudante do doutor, é o auxiliar do doutor, né? Como se fosse um enfermeiro ali, fazendo aquela coisa toda. Mas também você pode fechar a sequência no boi, não tem nenhum problema. E também não pode ter, não necessariamente ter o vendedor de goma, não é necessário. Mas essa é a terceira e última sequência do cavalo marinho. Mas mesmo depois que sai tudo isso, que sai o boi, aí o cavalo marinho termina, não. Aí volta para o banco, e galantes, e todos os brincantes, os figureiros, para fazer, muita gente chama de coco, no final, um coco típico do cavalo marinho, um samba que não deixa de ser um baião, não deixa de ser um baião, mas muitos mestres, muitos brincantes costumam chamar de coco, mas não muda nada a batida, viu gente? Mas naquele momento ali é a festividade que vai dar os viva ao dono da casa, dar os viva porque a gente terminou a brincadeira em paz, graças a Deus. Aquele é o momento total de festa, de agradecimento, né? Aí todo mundo fica dançando de uma forma aleatória. Geralmente faz roda, fica dando um bingada de uma forma mais para frente no tupé. E pode ser dança livre, pode gritar, pode girar. Nessa hora é uma hora muito livre. Aí tem pessoas que chamam de coco e eu acho até bacana isso também. Aí, dentro dos personagens de cavalo marinho, a gente tem os personagens humanos, os
personagens fantásticos e os personagens, os animais, os humanos são a maioria, né? É baseado em personagens no nosso dia a dia. O Ambrósio, que é um dos primeiros personagens do Cavalo Marinho, que vem vender figura. A gente tem o Mané Taião, como eu falei, é um doido. Aí, um dos doidos, o Mané Taião. Ele é um doido dentro do Cavalo Marinho, é uma pessoa totalmente sem juízo. Está ali, tem Pisa Pilão, o Vila Nova, que também pode ser chamado de varredor, que a função dele é varrer. A gente... São diversos, são a maioria. A minoria, a maioria das figuras são as figuras fantásticas, né? Essas figuras que a gente é o Caboclo de Urubá, que ele é meio que encantado, né? Tem pessoas que chamam figuras encantadas também, personagens fantásticos, ou encantado, como queira chamar. A gente tem o Papa Figo, sabe? A gente tem a Caipora, a gente pode ver também um outro personagem, o Babau, também um personagem fantástico. Nega da Garrafa também, eu considero ela um personagem fantástico, que é uma mulher que vem com labareda de fogo na cabeça, mais dentro de uma garrafa. Ela não fala nada com ninguém, nem usa máscara, usa o rosto pintado com... Porque nem todo personagem de Cavalo Marinho, gente, usa máscara de couro. A gente tem o Cego, né, que não usa máscara nenhuma, e tem alguns personagens como Nega da Garrafa, é só o rosto pintado de goma, também como Brai, que é o rosto também coberto, Brai Comundar, né, que é o bebo bodegueiro, que não usa máscara propriamente dita de papel ou de couro, mas não deixa de pintar o rosto, eles vêm com o rosto pintado de goma. O único que não usa nada no rosto é o Cego, mas também tem Cavalo Marinho, que eu já vi, que o mesmo Cego e de mestres fabulosos, mestres com grande conhecimento. Eu já vi colocando o Cego com máscara e com tipo um óculos. Também é louvável. Como eu falei, a cultura popular tem muitas dessas coisas, cada um interpreta da sua melhor forma possível. Então a gente divide esses personagens no humano, né? No fantástico e no animal. Haja em vista que no humano tem os doidos pelo meio, né? Que é sempre, mestre Mariano Telli me falava que esse personagem é o doido, esse aí não tem juízo não, viu? É pra ser doido mesmo, que é o Mané Taião. Na minha posição como capitão, modesta parte, eu tenho que estar praticando e estudando para poder ter conhecimento, mesmo assim, não comparado a grandes mestres, claro, mas que eu possa começar a brincadeira e amanhecer o dia com ela. Isso eu tenho que estar preparado para isso. Isso não significa que eu sozinho vou fazer, não. Mas eu posso ensinar a pessoas que estão iniciando a brincar de uma certa forma, que consiga, com o meu aprendizado, com o meu ensinamento, amanhecer um dia de sambada. Eu acho que é uma função de desafio do próprio capitão. Mas tem uma coisa muito séria que hoje em dia o Cavalo Marinho já não amanhece tanto o dia, é o seguinte: não é nem pela falta de brincantes, não é isso, é que a necessidade de hoje não é mais a necessidade de 20, 30 anos atrás, que o Cavalo Marinho se brincava na frente de uma bodega, na frente de uma barraca, e no engenho, ou até mesmo na cidade do condado, a cidade que eu tive mais contato, onde o dono da venda tinha que vender para ter o apurado dele, né, o lucro dele, e ainda dar 50% do contrato do Cavalo Marinho, que era pequenininho, junto com o banqueiro. O banqueiro é aquele cidadão que botava lá um banco e botava uma mesa de bozó, no jogo de bozó. Então era dividido, chama-se banqueiro. Era o banqueiro dava 50% do valor e o dono da barraca dava o outro 50%. E para que se fosse apurado aquele dinheiro, o Cavalo Marinho tinha que ir até de manhã, porque se ele parasse cedo, o dono da bodega e nem o banqueiro ia apurar dinheiro suficiente para pagar o Cavalo Marinho. Hoje em dia, nós não brincamos mais em porta de barraca, é uma pena. Já não existe mais essa figura do banqueiro. Então a gente começou a brincar para governo do estado, prefeitura e tal.
Aí, por esse motivo, a festa hoje tem um padrão limite de acabar de 2 horas da manhã, então o Cavalo Marinho também segue para 2 horas da manhã. E uma outra coisa é que Cavalo Marinho, me desculpe, mas é uma realidade, muitos brincantes começaram a só brincar por dinheiro. Eles estão errados? Não, não estão errados, porque tanto as pessoas aí, né, a gente vê aí tantas fraudes, tanto dinheiro, tantas coisas que as pessoas, que é nosso, que as pessoas tiram, então de certa forma tem essa razão. Mas um brincante, o artista em si, o artista verdadeiro artista, ele faz pela alma. O dinheiro é uma consequência que vai vir com consequência do seu trabalho. Ele se sente bem em estar brincando, em fazendo acontecer. Veja o que aconteceu, no meu ponto de vista leigo, possa ser que eu esteja errado. Um cavalo marinho, digamos, brincava hoje numa bodega por R$ 100 à noite. Digamos assim, R$ 100. Até porque figureiro não recebia dinheiro, galante não recebia dinheiro, tuadeiro não recebia dinheiro, mineirista não recebia dinheiro. Aqueles R$ 100 era para o presidente do cavalo marinho. Aí dali ele dava uma gratificação, às vezes, ao rabequeiro, a figura de grande valia, que as pessoas têm mais, assim, não desmerecendo os demais, mas eles têm assim, um status maior para o rabequeiro, aí ele dá uma gratificação ao rabequeiro, algumas vezes ao tuadeiro, mas na maioria a turma vinha brincar. E outra coisa, os próprios brincantes, os próprios galantes, confeccionavam a sua roupa do seu próprio dinheiro. Se quisesse usar um sapato bom, trabalhasse e comprasse. O presidente do Cavalo Marinho não dava nada, além de não ganhar nada, não dava nada. Eles produziam a sua própria roupa e iriam brincar até de manhã, tomando cachaça e vadeando a noite toda. R$ 100. Aí vai a prefeitura, faz um contrato do Cavalo Marinho por, digamos, R$ 1.000. Aí veja só, de 100 para 1.000, que diferença. Aí daqueles 1.000, aí agora sim, o presidente do Cavalo Marinho pode pagar cada um de suas folgazões. Aí o governo do estado, digamos, hipótese, R$ 3.000. Opa, que maravilha, era 1.000, agora é 3. Aí começa ao folgazão a receber mais um pouco. E a bodega dando 100. Quem quer ir para a bodega? Aí as bodegas começaram a se acabar, no meu ponto de vista, porque eu comecei criança tocando na porta da bodega, na casa de Zé Cabeção, aqui na rua em Condado, se me falha a memória, Avenida Olegário Fonseca. Inclusive tem uma casa cultural Zé Cabeção, onde eu fui um dos que sugeriu o nome em homenagem a esse cidadão que lá no terreiro da casa dele sempre tinha brincadeira. Por mais de uma década, e tudo o que eu sei veio muito de lá. Não é tudo, mas assim, uma boa parte do meu aprendizado eu construí lá. Ah, deu errado, foi, Mina? Rapaz, eu tinha feito isso, me dá aqui. Aqui meu telefone é de pobre aí. Caraca, que dificuldade vocês fazem. Não tem dificuldade não. É aqui, ó. Pronto. Aqui é telefone de pobre, você fica. Aquele que comprou ali na feira de.